assuntos. Bem, gente, então Exatamente. vamos aí começar o nosso treinamento. Tem mais alguém que ficou para trás? Vamos ver. Não, todos falaram. Então, vamos aí continuar. Vou desligar aqui a câmera, vai ficar melhor para vocês conseguirem enxergar, tá? E à medida que a gente for avançando nos assuntos, quais são os assuntos? Bem, primeiro, o objetivo desse nosso treinamento aqui é a gente tentar passar para vocês uma visão mais prática possível, né, das configurações que estão ligadas a pricing, ou seja, a precificação no módulo de SD, né, a pricing de vendas e de impostos. Quando falo vendas e impostos, porque no SD a gente tem uma única pricing, né, que vai ser responsável por calcular tanto o preço final da venda, quanto os impostos que incidirão sobre as vendas, quanto os outros custos que incidem sobre a venda. Os outros custos que podem ser aplicáveis à venda podem ser, por exemplo, comissão para representantes comerciais, né, para vendedores. Então, fretes, seguros, outras despesas que podem ser necessárias para colocar o material da nossa empresa vendedora à disposição do nosso cliente. Então, todos esses custos que podem estar circulando ali, englobando o processo da venda, eles podem ser geridos pela pricing. Se eles sofrerão contabilização em contas separadas, vai ser a pricing de SD que vai ser a responsável por promover essas contabilizações. Então, nós vamos ver aqui como funciona a pricing de SD. Não tem como, então, a gente, nesse nosso treinamento, segregar o que é pricing para determinar o preço da venda do que é price para se determinar os impostos e outros encargos sobre a venda. Tudo está na mesma price. Nós vamos ver essas configurações. Bem, outro ponto de vista, né, do nosso treinamento, outro objetivo aí do nosso treinamento é a gente reunir quais são os efeitos dessas configurações no sistema SAP, no módulo de SD. Então, que adianta você aprender a configurar e não perceber qual é o efeito imediato dessa configuração no módulo, né? Então, as configurações existem para nos dizer que essa é uma funcionalidade estándar da SAP. Então, como testar essa funcionalidade que a gente acabou de configurar através dos caminhos do Customizing? Entrando nas transações de rotina dos nossos usuários. São as transações que a gente vislumbra logo que a gente acessa o SAP Menu. Então, nós vamos, além de vermos configuração, em paralelo, simultâneo, nós vamos estar vendo o efeito delas no módulo de SD. Sempre levando em consideração que aqui não interessa ver o preço separado do imposto. Os dois estão juntos e escalonados. Bem, ambientar também todo o módulo de SD nessa localização para o Brasil, né? Porque o objetivo é vocês atuarem na precificação aqui no Brasil. Só que os conceitos que a gente vai ver, os conceitos iniciais, eles dão uma visão de como precificar no mundo. Só que aí nós vamos começar a mergulhar, aprofundar de como fazer a precificação considerando os tributos brasileiros. Vocês vão ver que tem particularidades, peculiaridades próprias desse nosso país. São esses três objetivos. Primeiro, configuração. Segundo, o efeito da configuração, que são os testes e simulações. E o terceiro, localização Brasil, com relação a essa parte de preço, né, de precificação. Bem, assuntos, né, para esses objetivos serem ministrados aqui ao longo desses dias de treinamento, a gente estruturou o nosso curso nesses seguintes tópicos, tá, que vão ser falados aqui à medida
que a gente avançar. Tem alguns tópicos que, embora apareçam em ordens aqui diversas, à medida que a gente for avançando nos conteúdos, vocês vão perceber que eles já vão ser ditos em algum tópico anterior. Por exemplo, nós vamos começar falando de conceito. Conceito, vamos fazer essa breve introdução do que a gente considera como pricing, o que é essa precificação dentro do módulo de SD. Eu digo muito, né, que a precificação é o coração do SD, né? O SD gira em torno de uma precificação, porque o SD é, inclusive, né, o módulo que é o mais visto pela companhia, né, pela alta gerência, pela alta diretoria. É através do SD que a empresa vai ter a sua continuidade, né, a sua existência. Tem um princípio na contabilidade que se chama o princípio da continuidade. Toda ciência ela tem os seus princípios, né? É o que caracteriza o fato de ser ciência e não ser filosofia e não ser arte, né? Essas três classificações. E uma ciência, no caso a ciência contábil, é regida por princípios, e dentre eles o princípio da entidade e o princípio da continuidade. Esses princípios, que também podem ser considerados postulados, eles dizem que uma empresa existe, a empresa é o objeto da contabilidade. Uma empresa existe para continuar existindo. As empresas não existem com um tempo fim de validade. A intenção é que ela continue existindo. Então, não é à toa que a contabilidade, por saber que essa empresa vai existir eternamente, né, ela trabalha com outro princípio chamado conservadorismo. Então, a contabilidade, por saber que vai durar a vida inteira, então, toda vez que a contabilidade for registrar algum fato econômico relacionado a essa empresa, ela vai ser o mais conservadora possível, vai exigir provas documentais, além disso, vai olhar o preço histórico, né? Esse é o preço que interessa para registrar lá na contabilidade. Bem, gerencialmente existem outros preços. Esses outros preços são diversos. Nós, além de termos o preço, que é esse preço contábil, que é um preço histórico, que é lançado nos balanços, bem, temos preço da venda. Esse preço da venda, ele não fica guardado no patrimônio da nossa empresa, né, na conta de estoque. Ele vai ser registrado toda vez que a gente efetuar uma venda. Então, esse preço é o preço que a gente vai cobrar de clientes. Tem diferença entre o preço da venda e o preço que foi registrado na contabilidade, o estoque. Então, são números distintos. A gente usa esses conceitos de pricing, né, justamente para a gente conseguir separar bem o que é preço de venda, do que é preço contábil, do que é preço líquido. A gente tem que separar esses três preços, essas três classificações de preço, porque cada uma delas pode interferir em resultado de outra informação importante para a companhia. Por exemplo, o preço de venda interfere lá no final na apuração das receitas. Nós temos o preço, que eu diria preço efetivo, preço contábil, que interfere na contabilização da baixa do estoque, quando esse estoque for vendido a cliente. O estoque vai ter que ser baixado pelo seu preço histórico e não pelo seu preço de venda. Se ele foi acumulado historicamente conforme os custos de aquisição que MM registrou, na hora que o módulo de SD efetivar a venda desse estoque, SD tem que efetivar a venda pelo custo que foi acumulado pelo módulo de MM.
E se a gente estiver falando de uma indústria, não só o MM foi o responsável pela acumulação desses custos desse estoque. Nós podemos ter aí um módulo de PP contribuindo com a formação do custo desse material. É óbvio, quando a gente fala de formação de custo, por mais que eu mencione MM, por mais que eu mencione PP, por mais que eu mencione o SD, que é o responsável pelas baixas de estoque, quem cuida disso, na verdade, é o módulo de CO, né? O módulo de CO, que é o módulo de custos, é o responsável por fazer essa gestão desses custos dos produtos. Bem, e aí isso tudo tem a ver com um preço chamado preço efetivo, custo contábil. Onde é que está isso? Está por trás desses conceitos aí de pricing. Nós vamos ver que o custo contábil pode até aparecer na pricing. Se ele aparecer na nossa pricing de SD, ele, no caso de uma venda, ele será apenas uma informação estatística, porque ele não vai servir para fazer as contabilizações da receita de vendas, do valor a pagar de cliente, a receber de cliente. Ele não vai servir o custo contábil para apurar imposto algum na venda. Os impostos das vendas são apurados conforme o preço da venda e não conforme o custo contábil acumulado lá pelo módulo de MM. Esse custo contábil acumulado só vai servir para efetivar a baixa do estoque no módulo de SD, mas não para registrar a nota fiscal da venda. Mas são preços que essa tal dessa pricing de SD é capaz de demonstrar, detalhar o cálculo. E tem ainda o tal de um outro preço, né, que é o preço líquido. Inclusive, o preço líquido é o início de tudo. Eu costumo falar que no módulo de SD a gente começa com um preço líquido, a gente transforma esse preço líquido num preço bruto ou até um valor total de uma nota, né? A gente transforma o líquido em bruto, para então a gente começar a calcular os impostos. Olha só como é que é a dinâmica. O objetivo de uma pricing de SD, olha que interessante, já comecei, e as pessoas estão achando que eu só introduzi, né? Só estou batendo papo, né? Pois é, o objetivo de uma pricing... meu teclado aqui, desde uma aula que eu corri lá da Barra até aqui, né? A Tati estava, né? Claro, né? A Tati está em 4 cursos seguidos, né? Quer dizer, é o terceiro agora. Peguei uma chuva e caiu chuva no meu teclado e minha letra N nunca mais foi a mesma. Tá? Então, de vez em quando eu tenho que ficar voltando a tecla. Então, o objetivo de uma price de vendas é calcular o preço bruto a partir de um preço líquido da venda. E então, em seguida, calcular os impostos a partir do preço bruto. Então lá vai, eu tenho um preço líquido, esse líquido vai ter que ser transformado num preço bruto. O preço bruto, então, vai ser o pontapé inicial para o cálculo dos valores dos impostos. Então, esse o que a gente vai estar estudando aí ao longo desses dias. Então, gente, em se tratando de SD, quando a gente fala de pricing, é inevitável, no Brasil, é inevitável falar de tributos. Então, não tem como, é como se a gente estivesse fazendo um adendo muito, um recorte, né, da localização Brasil, né, do módulo de SD, como se a gente estivesse fazendo um recorte em que mais de 50% da localização Brasil em SD está contido na pricing. Eu posso aí até dizer quase 70% da localização Brasil da SD é pricing de SD. Os impostos brasileiros dependem de uma correta apuração ou cálculo de um preço bruto. E o cálculo de um preço bruto, ele é o resultado de uma conta a partir de um preço líquido. Bem, isso porque nós estamos falando, né,
do comportamento estándar da SAP. A SAP não nasceu no Brasil, a SAP nasceu na Alemanha, lá em Frankfurt, em 1971. Para que sabe disso, Jean? Bem, porque vocês precisam ter a noção de que nós estamos falando de um sistema europeu e os preços lá na Europa não são calculados da mesma forma que os preços são calculados aqui no Brasil. Lá na Europa, quando um cliente liga para a nossa empresa e fala lá no idioma dele, que são diversos, né? Não é nem um idioma só, né? E propõe qual que é o preço, pergunta, né? Qual que é o preço desse seu produto, empresa vendedora? E a empresa vendedora, que é você, vai lá e responde, é 100 euros. Ele pergunta, quanto terá de imposto empresa vendedora? E você, que é a empresa vendedora, responde 10% de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Pronto, acabou, ele desliga o telefone e aí ele vai decidir se ele vai ou não comprar da sua empresa. Mas ele já tem todas as informações. Olha como é simples. Bem, com 100 euros e 10% de IVA sobre os 100 euros, ele já sabe que ele vai ter que pagar para a nossa empresa vendedora 110 euros, né, que é 100 euros e 10% de 100 é 10, né, então ele vai ter que pagar 110 euros por cada unidade comprada daquele material. Simples assim, o valor líquido para ele é simplesmente os 100 euros, o líquido é o valor sem imposto, que é exatamente o valor que você precificou, informou para ele. Quando você informou que custava 100 euros, era realmente um valor sem imposto nenhum, já era um valor líquido, já era um valor que continha dentro dele a sua margem de lucro, já continha dentro dele o custo desse material que você andou acumulando ao longo da vida aí da companhia, lá pelo módulo de SD, aquele custo que de MM, perdão, aquele custo que o MM registrou quando o material entrou, ele foi guardado na conta de estoque, né, no cadastro do material, na visão de contabilidade. Ele ficou ali guardado. Toda vez que entrou o mesmo material com preços distintos, aquele custo, se ele era uma média móvel, ele foi variando, aumentando ou diminuindo, né, conforme foi a oscilação de preço da compra, da aquisição. Quando a nossa empresa vendedora vender esse produto, esse custo da mercadoria adicionado de uma margem de lucro sobre ele, o SD vai chamar isso de preço líquido da venda. Preço líquido da venda nada mais é do que o custo de um material mais a margem de lucro sobre esse custo do material. Ele é líquido dos impostos. Ele é líquido dos impostos, ele é líquido dos custos complementares de aquisição. Isso nós vamos ver aqui logo nesse momento inicial, né, que é essa parte aí de conceitos. Outro ponto, esse preço da venda, então, ele poderia partir dessa simples conta de pegar o custo médio que está se acumulando na conta de estoque a partir das aquisições que o MM for registrando, ou ele pode ter sido resultado de uma movimentação que o módulo de PP, caso a nossa empresa seja uma indústria, andou acumulando, né? Porque quando a gente está trabalhando numa indústria, a gente não vende o material que a gente adquiriu, a gente pega esse material adquirido, transforma ou beneficia ou acondiciona ou monta ou a gente coloca um processo de industrialização sobre esse material adquirido. Então, do jeito que ele chega, não vai ser do jeito que ele vai sair a cliente. Ele vai passar por um processo de industrialização. E esse processo de industrialização no SAP, quem efetua esse processo é o módulo de PP. Então, o módulo de PP vai pegar aquele estoque que estava lá no MM, né, da matéria-prima, e vai baixar aquele estoque e vai começar a formar um estoque de produto
em elaboração, ou o que eles podem chamar também de semi-acabado ou semi-elaborado. Esse estoque vai começar a se acumular até e vai se incorporar de N outros custos que o módulo de PP vai começar a agregar, como, por exemplo, mão de obra, né, de toda a fábrica. E aí ele pode buscar informações lá do HR, né, que é o HCM hoje em dia, né, que tem um outro nome, já não é mais HR. Ele pode pegar informações de custos do próprio MM e alguns serviços de terceiros que podem estar contribuindo para a formação desse produto acabado. Ou seja, esse PP vai acumular esse produto semi-acabado de novos custos até esse produto virar um produto final. É aí que o módulo de SD vende. Olha, esse produto final, então, ele vai estar com um custo novo. Esse custo que foi se acumulando para industrializar, mais a margem de lucro, se forma o preço líquido da venda. É o preço sem incluir, sem embutir imposto algum e sem embutir nenhum custo complementar de aquisição e nenhum tipo de descontos relacionados a negociações comerciais ou negociações financeiras. Então, é o custo limpo disso. Nada mais é do que o custo do material mais a margem de lucro. Somando esses dois critérios, a gente consegue identificar aí o que é o preço líquido da venda. Então, vamos falar desse conceito aqui. Preço líquido da venda equivale ao preço, ao custo, vou chamar de preço efetivo, que é o mesmo que custo contábil, mais margem de lucro. Esse é o conceito por trás de um preço líquido da venda. Observem, custo contábil, ele pode ter imposto de aquisição embutido nele, os impostos que MM pagou? Sim, porque MM acumula nesse mesmo custo os impostos que a nossa empresa, não tem direito a crédito. Se ela não tem direito a crédito, isso fez parte do custo, como se fosse qualquer outro custo, como se fosse um frete, um seguro, qualquer outra despesa. Qualquer custo que você não é reembolsado, e esse custo serviu para colocar o nosso material à disposição da nossa companhia, ele tem que agregar o custo contábil do estoque. Ele faz parte do tal do preço efetivo. Onde é que eu enxergo isso no SAP? Lá no cadastro do material, na visão de contabilidade financeira 1. Tem um campo lá chamado preço. Tem outro chamado qual que é o controle desse preço. Ele é uma média móvel ou ele é um preço fixo padrão? Bem, preço fixo padrão no Brasil não é permitido. A gente pode usar até antes do final do mês, porque quando chega no final do mês, o módulo de custos, o módulo de CO, que é o responsável por fazer a apropriação dos custos, ele vai ter que transformar esse preço estándar em média móvel mensal. Então, no Brasil, isso é obrigação legal, transformar o tal do preço estándar, o preço padrão, que é a mesma coisa, num custo médio. Ou então a empresa já pode optar que ela já vai controlar esse preço como se fosse o preço médio sempre. E aí, no final do mês, não tem que transformar em média móvel mensal. Ele já vai ser uma média móvel online, né? Nem vou dizer diária, é online. A cada entrada, essa média móvel pode estar sofrendo influência. Então, gente, olha que interdependência existe entre os módulos. Olha só, eu acho isso tão bonito, sabe? Eu me lembro, nas minhas aulas de Sistema Integrado de Gestão lá no FMG, em que eu começava a mostrar essa questão de como os processos eles se interligam. Isso, no mundo da informática, né, é interessante que naquela época, há 18 anos atrás, um pouquinho mais que 18, 17 anos atrás, que foi o período que eu estava ministrando mais disciplinas lá no FMG,
poucas faculdades, inclusive a própria UFMG, falavam de sistema ERP, sistemas integrados de gestão. E olha que os sistemas integrados, o SAP mesmo está desde 1971. Né? A gente diz aí que ele está desde a década de 60, os sistemas ERPs de uma forma geral. Ele passou por várias evoluções até chegar no que é hoje. Né? A partir da década de 90, já entrou esse formato de sistema que é esse que a gente está acostumado a ver, com todos os módulos, né? Todos os processos integrados. Bem, esse preço efetivo, que forma o preço da venda, o líquido da venda, ele foi formado, olha só que bonito de ver, gente, é aquilo, né, de uma mão lava a outra, né, que lava a outra, que lava a outra, que lava a outra, são os módulos contribuindo para a gestão do negócio, para a melhor gestão do negócio. É a tal da sinergia, né, que a gente fala, né, que a junção das forças, ela acaba sendo maior, o resultado da junção das forças acaba sendo maior do que a soma das forças. A gente ganha ali pelo fato de existir essa integração. Então, quando a gente pega o que foi o responsável por lançar as entradas de mercadorias e as devoluções dessas entradas através de pedidos de compras, MIGOS e MIROS, quando a gente tem um módulo de PP que vai pegar esses resultados que a começou a registrar, vai começar a movimentar esses estoques que a começou a acumular e criar novos estoques, que são estoques de produtos acabados, a gente formando novos custos, o PP que vai começar a se conectar com o HCM, que é esse módulo de recursos humanos, para capturar qual que é o valor da mão de obra dos empregados que foi aplicado naquele processo de industrialização. Assim como ele pode se integrar com N outros módulos, como, por exemplo, um PM, um PS, né, módulo de manutenção de máquinas industriais, de projetos, para agregar custos. Olha, esse custo aqui é o resultado de um trabalho unidos venceremos. É uma coisa impressionante. É a prova de que a união faz a força. E nós temos um módulo de CO, que é um módulo responsável por garimpar, né, por registrar cada pedaço de contribuição de cada módulo diverso. É muito comum nos projetos, né, a gente ter como gerente de projeto algum consultor que já foi consultor do módulo de CO. Por que o CO? Porque o módulo de CO não funciona se não existir outros módulos, né? Ele acaba recebendo informações de módulos diversos para a formação desse resultado final, que é o custo e o resultado da companhia, que pode ser um lucro ou prejuízo. O detalhamento desse resultado de lucro ou prejuízo é o módulo de CO que vai fazer a gestão. E o módulo de SD, com a sua precificação, o módulo de SD consegue ali contribuir fortemente para esse resultado dessa nossa companhia. Bem, até aí falamos de preço líquido da venda, bem, que é um pouco o início da pricing de SD. O outro conceito aqui que vale é o tal do preço bruto da venda. O preço bruto da venda, então, vai ser, olha só que bonita essa conta, preço líquido mais impostos inclusos no preço bruto. No caso, isso só existe no Brasil, não existe fora do Brasil. Fora do Brasil, o IVA, né, lá na Europa, ele é cobrado à parte, ele não está embutido no valor do produto ou no valor do serviço. Então, ele não está incluso no preço bruto do material ou serviço, tá? Do material ou serviço. Esse é o nosso preço bruto da venda. Tá? A gente chega nesse número, pega o preço líquido, que foi calculado anteriormente, e adiciona os impostos que são inclusos no preço bruto do material ou serviço. Bem, quais são eles? ICMS mais ISS, a gente vai falando de serviço, ICMS vai falando de material.
e fretes, tá? ICMS, material e frete. Não é qualquer frete, não. É o frete interestadual e intermunicipal. Que se o frete for dentro do município, intramunicipal, ele é regido pelo ISS, Imposto sobre Serviço. E quaisquer outros serviços de outras naturezas que não sejam fretes interestaduais, intermunicipais e nem serviços de comunicação. Todos os outros são regidos pelo ISS, Imposto sobre Serviços. E temos ainda PIS e temos ainda COFINS. Bem, esses são os tributos. Eu vou chamei aqui de impostos, né? Vou pôr entre aspas, mas o termo ideal é a gente chamar de tributo, porque imposto é apenas uma das espécies tributárias, né? Em sentido amplo, a gente pode dar esse nome sem querer ser purista demais, né? Imagina, sabe aquela pessoa chata que você vai falando, ela vai te corrigindo, né? Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim, corrigindo todo mundo. Sabe que a pessoa falou nós vai? Não precisa corrigir o nós vai. Deixa falar nós vai. Não pode um presidente de uma empresa, né, falar nós vai, né? Quer dizer, né, se for um agronegócio, né, por que não? De repente essa é a forma dele ganhar e a forma dele se expressar, né? Por que não? Mas o que eu quero dizer é preço líquido mais impostos. Esse termo imposto, o ideal é que falasse tributos. Mas se falou imposto, todo mundo entendeu? Já está valendo. Bem, e por último, nós temos os impostos sobre a venda, né? Eles incidem sobre o preço bruto. Então, preço bruto da venda vezes percentual de base do imposto, né? De base de cálculo do imposto. Vezes, cadê? Do sinal de vezes, percentual de alíquota do imposto, chega ao preço, ao valor do imposto sobre a venda. O que pode acontecer é, em alguns casos, deve ser adicionado os custos complementares de aquisição e descontos comerciais para apuração da base tributária. Tem alguns tributos que, se tiver frete na venda, ele tem que entrar na base desse imposto. Se tiver seguro, tem que estar na base do cálculo desse imposto. Se tiver um desconto negociado com o cliente, ele tem que ser abatido do preço bruto para se chegar na base do imposto. E aí sim multiplica pelo percentual de base, que pode ser 100%, como pode ser abaixo aí de 100%, que a gente vai dar o nome de base reduzida, né? Descobrindo a base total do imposto, é só multiplicar pelo percentual de alíquota. Gente, resumindo, a Price de SD é responsável por esses 3 cálculos simples aqui, ó. Preço líquido, preço bruto e imposto sobre venda, tá? Então, é isso que a gente vai estar destrinchando, né? Não vamos ficar aqui na superficialidade, vamos aprofundar mesmo. Bem, estamos a nos